Fala, fiel! Augusto Melo apareceu, foi no canal do Benja ao vivo e respondeu todas as acusações do Rubão e ainda falou que ele mentiu sobre muita coisa, em quem acreditar. Augusto Melo falou da Vaidbet, falou do Lucas Veríssimo, do Rojas, falou dos colchões, falou da comissão do empresário, falou de tudo, respondeu tudo, jogou tudo no ventilador e você vai acompanhar tudo agora na entrevista. Então se inscreva no canal para receber vídeo como esse e ficar ligado em tudo do Timão. Deixe seu like se você gostou para ajudar o nosso trabalho aqui também e vamos pro vídeo. Bom, o Augusto, você falou que não está aqui para atacar ninguém, mas semana passada, uma mesa redonda, o Rubão te atacou muito, e são coisas gravíssimas que ele falou. Então vamos lá para a primeira. Ele fala que no final do ano ele estava dando um churrasco na casa dele em Peruíbe, você apareceu, ou ele acho que apareceu, e falou para ele: fechei o maior patrocínio da história do Corinthians e sem intermediário algum. Isso foi dito pelo Rubão lá no Mesa Redonda. E ele disse que tinha pessoas lá, mandei provar. E ele falou que tinha pessoas lá e tal, e depois saiu que vou deixar uma coisa bem clara. Comissão não é errado, desde que seja uma coisa transparente. Como foi? Sabe como todo negócio não é, gente? Vocês acham que os patrocínios chegam em camisa de clube e ninguém ganha? Agora, precisa ver como é feito, quem fez, aí é outra história. E aí te acusa de a empresa, se não me engano, são 25 milhões de reais de comissão, uma empresa que é do Sérgio, que é o superintendente de marketing, que é São Paulino assumido, que trabalhou na campanha do Aidar, e que a empresa mudou de capital, mudou de a razão lá para receber a comissão no começo de janeiro. Isso foi dito por ele. E aí ele deixa entender o quê? Que é um puta no esquema, que tem esquema aí que ganharam dinheiro. O que é mentira, o que é verdade nisso? Por que ele não falou isso no dia 27 e 28? Por que ele não falou isso no dia 2? Por que ele não falou no dia 10 de janeiro? Por que ele não falou dia 30 de janeiro? Por que ele não falou dia 15, dia 20 de fevereiro? Ele te questionou alguma vez? Nunca. É mentira dele. É mentira. Nunca. Pode ver que ele declara que cobrou sub-23. Ele sabia que ia sair, porque nós já havíamos pedido para ele sair. Por respeito à família dele, por amar a filha dele, a esposa dele, à família dele. Hoje, infelizmente, tem as decepções, mas a família dele eu continuo amando, porque não tem nada a ver com isso. Ele sabia que ia sair. Então, ele, com a assessoria dele, né, que está fazendo todo esse trabalhaço aí, que colocou essa história de que saiu porque cobrou o presidente, o sub-23, que não existe, cobrou o colchão e cobrou a Vaidbet. Nunca fez isso. Mesmo porque, quando saiu a história do colchão, que vazou muitas situações, aí não digo que foi eles, mas digo que vazou, não sei quem foi, se a gente soubesse a gente já tiraria fora. Quando teve a história do colchão e do sub-23, ele já não tinha mais acesso a nada. Ele já não tinha mais autonomia aqui, desde que eu contratei o executivo de futebol, ele já não teve mais autonomia. Mas o que te fez encostar o Rubão? Muitos problemas, mas deixa eu terminar só esse negócio da coisa. Então ele nunca cobrou. Ele nunca cobrou. Aí ele saiu falando isso. Para quê? Para ele poder sair por cima. Por que ele hoje está manchando a imagem do Corinthians aí fora, destruindo? Ele não está manchando a minha imagem. Mesmo porque minha vida é limpa, é tranquila. Eu vou te mostrar meu extrato, está aqui, ó. A minha conta já está aberta. Vou te mostrar meus extratos. Tá aqui. Ele mostrou o celular dele e falou: tem muitas provas que eu provo. Não, manda ele mostrar, manda ele provar. Vamos ver. É simples. Se ele tem, por que não mostra? Nós também temos muita coisa. Dele? Calma. Tem coisas que a gente vai deixar ainda mais para frente, calma. Mas enfim, eu não quero saber. Sabe, a gente aqui está muito bem, o grupo está unido, o ambiente é bom, a gente está já criando uma estrutura. Sabe, não vou entrar em polêmica, não quero isso, mesmo porque eu sou o presidente do Corinthians, eu estou aqui representando uma nação, uma instituição, um país, e eu tenho que me comportar como tal. Eu não estou aqui para nada, eu só estou aqui para me defender e para falar o que você esclarecer a dúvida do torcedor. Porque hoje a gente às vezes é chamado de mentiroso, é chamado de amador. Eu paguei por tudo isso sem fazer nada disso. Quem fez tudo isso, essa lambança do futebol, foi ele. E eu, como presidente que assumo, e como homem que sou, que sempre assumi as minhas coisas, não fui eu que fiz, mas assumi. Teve um dia que eu falei na cara dele: é melhor você sair, porque minha filha está passando vergonha e eu não quero que a sua filha passe o que a minha filha está passando por sua causa. Mas o que ele fez na prática? A lambança do próprio Moscardo, a lambança do Mateuzinho, a lambança do A lambança do Moscardo foi qual? Aumento de 2 milhões de euros, com todo aquele problema que teve, foi feito no escritório dele. A terceira, porque eu recusei 2 vezes com o Duílio, não queria vender, eu sempre preguei na minha campanha que eu não venderia. Desculpa, a negociação foi feita no escritório? Quando ele chamou, teve uma conversa, o Duílio me chamou uma vez: Augusto, dá pra gente conversar? Daí eu levei ele, como ele
ia ser o diretor de futebol, a gente já tinha sido eleito. E ele viu eu recusar lá que eu não aceitaria vender o Moscardo por 20 milhões de euros. Ele, você é o presidente, venda você. Teve uma segunda reunião que estavam os empresários. Eu recusei novamente, até mostrei o porquê que eu estava recusando. É um menino que tem 3 meses de profissional, 4 meses, é um menino que tem um futuro. Ah, mas porra, dinheiro, é dinheiro, são 100 milhões, você vai entrar com caixa, não tem problema, cara. A gente, é claro que eu não imaginava o problema que tinha, a gente imaginava um problema não maior. Mas mesmo assim, como a gente está fazendo hoje, sangrando e segurando o Wesley, não vendo. Se vender, chegar com o preço que é justo, a gente vende. Isso é uma proposta de campanha, porque eu entendo disso também. E aí lá, aí teve uma terceira, isso é a segunda reunião no Duílio, eu recusei. Ele, como diretor de futebol já que ia ser, qual era a posição dele? Me blindar nesse sentido. Ó, Rubão, vamos conversar. Não, o presidente já recusou. Quem é o presidente é o Duílio, até o dia 31 ele tem caneta, vai lá e vende, normal. É uma posição que o presidente ia tomar. Se ele achasse que 20 milhões está bom, ele venda. Ele está no poder. Como hoje, se eu achar que o Wesley vale $1 milhão, 100 milhões de dólares, a responsabilidade é minha, eu que vou ter que saber vendê-lo. E aí o que tem que fazer? Me blindar. Falar, não tem mais reuniões. O presidente já falou, vai lá, senta com ele. Mas não, marcou uma reunião, ele falou que ligou para o pai do menino, que ligou para o menino, achava que só ia os meninos. Não, chegou lá, estava o Bertolucci, o empresário do garoto, o empresário normal dele, o advogado. Ainda bem que eu levei as duas pessoas que me acompanham, estava o nosso advogado também, e lá chegou, ó, 22 milhões de euros. Falei, poxa, eu já falei que eu não venderia por 22 milhões, por 20 milhões, 22 também não. Aí o jogador, o menino falou para mim, desculpa, presidente, meu ciclo no Corinthians já venceu, não tenho, minha cabeça já está no Paris Saint-Germain. Falei, pô, você tem 3 meses de profissional só, cara, você só vai por causa do Corinthians, eu acho que. Então, se o seu ciclo venceu, vai lá falar com o seu presidente e manda ele te vender, normal, 2 milhões de euros. Quando chegou o contrato, era 1 milhão de euros para os aditivos, para ser bola de ouro, para Paris ser campeão do mundo, ser campeão da Champions. Pô, não vai ser, é difícil, né? Pelo menos o menino nessa fase agora, ser bola de ouro, quer dizer, 2 milhões de euros, aí veio a situação da contusão. Eu tive que resolver tudo. Aí eu tive que bater de frente, que eles não queriam assinar, queria fazer a cirurgia do garoto com a nossa responsabilidade. Eu falei, negativo, então devolve o garoto. Nunca ninguém fez isso, veja. Nunca, eu duvido que algum presidente algum dia fez isso. Eu bati de frente com os caras, eu estava na minha casa na praia. Eu bati de frente e falei, devolve o garoto. Isso a gente fez um call. O Bom, Bertolucci, advogado, eu, falei, devolve o garoto. Poxa, presidente, você tem que entender? Não vou entender nada. Se é para correr o risco, eu corro o risco o Corinthians. São 100 milhões, não tem problema, eu corro o risco. É responsabilidade minha como presidente, por isso que eu estou nessa cadeira. E aí, eles chegaram à conclusão, me dando mais 2,5% para poder aceitar. E, de repente, eu ouço uma entrevista do Príncipe lá, que não ia contratar não sei se é verdade, mas estava na internet, estava nas redes sociais, não vou contratar um jogador, um atleta lesionado e tal. Eu mandei meu jurídico notificar a FIFA, devolve. Quando a gente fez isso, eles assinaram, deu tudo certo. Mas começou a lambança dele aí. Mas até aí a gente... Né? De quem foi a cagada do Lucas Veríssimo? Ele que é o diretor de futebol, ele que conduziu tudo, eu não sabia. Para mim está contratado, senão não tinha colocado o Lucas Veríssimo para apresentar o patrocinador. Aliás, não era nem o Lucas Veríssimo, era o Cássio, mas o Cássio tem um patrocinador, a gente, para não ter constrangimento, numa boa, colocamos o Lucas Veríssimo. E para mim estava tudo certo. Não, já está tudo certo, já está tudo certo. Hoje até estou sabendo que querem almoçar comigo para falar toda a verdade, que foi contatado ele, dizendo que para fazer, para assinar, para não sei o quê, e ele não respondia, como foi o Rojas também. Aí começou a lambança, entendeu? Aí começou a desconfiança aí. Começou a desconfiança. Eu falei, poxa, eu dei autonomia para o cara fazer. Se eu coloco você na minha diretoria, porque eu tenho confiança em você. Então eu coloquei você. E aí começou. O Lucas Veríssimo teve esse problema todo. Quando chegaram aqui, queria que eu pagasse o dobro. Eu falei, pô, mas peraí, você não sabia disso? Não sabia. Mas aí teve a contratação de um zagueiro. No dia eu questionei também, que eu não sabia. Aliás, ele falou lá que eu participei da contratação. Eu participei de ninguém. Nem eu, nem o financeiro. É o financeiro que é testemunho. Nenhuma contratação. Quando chegou o valor... Nenhuma contratação. Você confiava tanto assim? Confiava muito nele. Confiava nele. Assim como eu confio em todos os meus diretores. Mesmo. E sempre deixei claro, estão colocados nos cargos, confio. Se fizer alguma lambança, eu vou tirar fora. A amizade lá fora, se quiser. Teve alguma coisa estranha na contratação do Gustavo Henrique? Cara, são contratos, são papel. Não estão questionando a Vaidbet? São papéis que também estão lá. Eu não entendo. Se está no papel, agora não tem como eu questionar. Agora, o que é estranho, que até o Salazar fez umas perguntas para ele lá e não deram sequência, que é muito estranho muitas coisas. Por exemplo, que o Salazar, se não me engano, foi o Salazar que perguntou, de 4 jogadores diferentes, que o advogado dele fez parte. 4 jogadores de 4 empresários diferentes, seria que todas essas contratações foram feitas no escritório do Rubão? Não, se foi feito aí eu não sei. Só sei que o advogado dele participou, que eu fui questionar ele. Por que se nós temos jurídico? Diferente da Vaidbet, que quem fez tudo foi nosso jurídico. Essas contratações nenhum jurídico do Corinthians? Não, acho que participou quando eu cobrei ele aqui. Tem testemunha, tá? Aliás, ele quis tirar a testemunha da sala. É amigo dele, era mais amigo dele do que meu. É amigo meu há 10 anos, assim. Dele é 30. O Ninja. Ele quis tirar da sala. Falou, vamos conversar com você. Eu falei, não, negativo.
Ele pediu pro Ninja sair, eu falei, não, negativo. Ninja é nosso amigo, é nosso parceiro, eu não devo nada para ninguém, minha vida, eu não converso com ninguém sozinho. Tudo que eu estou te falando aqui, sempre tem alguém junto comigo, eu não converso com ninguém sozinho. Eu não converso com empresário de jogador, pode perguntar para minha secretária, não converso com empresário de jogador, eu já tenho um executivo que conversa com o empresário, então eu não atendo empresário de jogador, não converso com... Justamente por isso, eu sei como funciona. Fui jogador também, estou no futebol há muito tempo, fui diretor de base, a gente entende um pouquinho de cada coisa. Então, nada. Então, por isso que foi o desgaste. Uma lambança atrás da outra, e eu cheguei um dia para ele, aí teve problema também aqui com os jogadores, que teve até pedido para ele sair, foi onde nós conversamos. Aliás, ele mentiu, ele falou que eu nunca conversei com ele. Quando nós chamamos ele, com 2 testemunhas, 2 grandes amigos dele, que ele liga todo dia, chamei para ser testemunha. Conversamos, amena, expliquei tudo para ele, ele chorou 2 vezes. Chorou de chorar. Chorou de chorar, de lágrimas. 2 vezes, não foi uma só, não. Olha como ele mente. Ele mentiu lá, dizendo que eu nunca chamei ele para conversar, nunca conversei. Em menos de 2 meses, foram 2 vezes que eu chamei ele para conversar, para orientar, para explicar ele, para parar com essas coisas. Até para o blog dele, eu falei, para com esse blog. Você está fazendo uma coisa injusta. Você nunca teve isso, por que tem isso agora? De tanta influência que ele estava tendo. Eu acho que as influências que atrapalhou um pouco o Rubão. Essas influências que eu acho que atrapalhou ele. Blog, essas coisas todas. Eu falei, para com isso está prejudicando, usando a imagem dos jogadores, usando isso, sabe? Para. Qual que eram as reclamações dos jogadores com ele? Cara, truculência, algumas situações que ele fazia que ninguém gostava, essa exposição demais. Eu não fico em vestiário do jogador, veja. Eu não fico, eu vou lá, eu entro, abraço, fecho, saio fora, fico com o pessoal lá fora. É verdade que publicamente, dentro do vestiário, do CT, ele pedia que tinha que tirar o Cássio? Cara, eu vi essa conversa pela mídia, assim, nunca ninguém vai falar, veja. Eles não... É uma coisa... É até bom, vocês que não falam. Ele depois de uma derrota para o Juventude 2-0, o Rubão deu uma entrevista para o GE, e ele disse também algo muito grave. O Rubão, ele vem te atacando coisas muito pesadas. Só provar, cara. Não, a vida tá aí. Tudo bem, mas ele fala coisas pesadas. Quando ele fala do Guardbert, que depois você vai explicar, ele deixa bem claro, só que ele não tem coragem de falar, que ele é um puto no esquema. Ele deixou, só ele tem esquema ali. Ele jogou no ventilador. Mas ele falou o seguinte, que a história do presidente do Conselho do Romeu, que queria montar um governo paralelo. Teve isso? Você falou isso? Ou alguma coisa? Nunca falei isso, ao contrário. Eu falei que era ótimo, porque na minha campanha, se você pegar, eu sempre deixei claro o seguinte, eu vou trazer as responsabilidades de volta para o Conselho. O Conselho sempre foi chamado, sempre esculacharam o nosso Conselho, como esculacha todos os conselhos. Que era omisso, que era isso, aquilo, realmente existiu. Na minha época de conselheiro, se você levantasse a mão para ser contra qualquer coisa, você estava morto. Então, eu sempre preguei isso porque eu fui conselheiro. Eu montei uma chapa, para você ter uma ideia, eu não tenho ego, vaidade, eu não tenho nada disso. Eu montei uma chapa 77, que é uma das mais fortes dentro do clube, sempre foi construtiva, nunca foi uma chapa que bateu, que destruiu, que falava mal, não. Sempre foi uma chapa que ajudou e nunca teve cargo na gestão deles, nunca teve cargo. Eu montei essa chapa, junto com o Valmir, nós elegemos a chapa e eu saí do conselho, dei espaço para outros. Eu acho que tem que ter as pessoas que não conhecem, vai ser. Então, eu sempre deixei claro que o conselho tinha que ser participativo. E quando o Romeu Tuma falou, chegou na minha sala, montei umas comissões para isso, eu falei, ótimo. Sabe por que é ótimo? Porque ele vai montar uma comissão para ajudar a natação, para ajudar a base, para ajudar o esporte terrestre, para ajudar o futebol. Quando foi o futebol, ele ficou nervoso. Mas qual o problema de ter uma comissão aqui que olhe os contratos? Que é até bom, que nos fortalece, nos ajuda. Senão que a gente está fazendo a coisa certa. Se der algum problema lá, peraí, teve uma comissão que trabalhou o tempo todo, investigou o tempo todo. Então, da minha parte, não teve problema. Aí ele veio com essa história de governo paralelo, que aí é um problema deles, é uma política deles. Aliás, o que culminou para me mandar ele embora, que até então, igual ele falou, me mandou por telefone. Por que eu mandei por telefone? Eu até tinha ligado para ele, precisava conversar com você pessoalmente. Liguei para ele. Apesar dessas 2 vezes eu chamar, uma delas ele chorar, como eu te falei, a outra foi aqui no CT, junto com o Ninja, que ele quis tirar fora, onde eu falei, mostrei o caso do Rojas, que estava mentindo. Foi aí, mas aí eu já falei que aí já não tinha mais nem amizade, já pedi para sair. Por que o Rubão mentiu no caso do Rojas? No caso do Rojas, porque nós tínhamos que pagar, para você ter uma ideia, teve um dia que o financeiro chegou, tem que pagar 25 milhões. Aliás, falavam que eu não tinha caneta, de jogadores, acho que foi não sei se foi do Garro ou do Félix Torres e o Ranieri. 5 milhões do Ranieri, 20, não sei se era do Garro ou do Félix Torres, não lembro. E quando o financeiro chegou para mim para pagar, eu falei, poxa, aliás, falavam que eu não tinha caneta para arrumar 25, 30 milhões. Né? E acabei arrumando os 25 milhões que estavam. E eu falei para o financeiro, pô, mas espera aí, o Rubão não está falando com você dessa contratação? Não, Augusto, não está falando comigo. E eu tinha falado com o Rubão. Rubão, você está falando com o Rosala das contratações? Eu estou, claro que estou. E de repente o Rosala chega e fala, não está falando. A Rosala, aí ele ligou para o Rosala. Pô, você foi chorar as pitangas para o presidente?
Então, para você ver o nível. Então, olha o desgaste, como foi todo esse desgaste, que aí perdeu a confiança. Aí, no caso do Rojas, estourou o treinador. Quando mandamos o mano embora, precisava pagar o treinador 1 milhão. Teve dia da gente conseguir arrumar 25 milhões, mas para arrumar 1 milhão aquele dia, a gente suou. Ele também ofereceu dinheiro, eu tinha um pouquinho na minha conta, tal. Mas aí eu fui com Rosala, não tem dinheiro, vamos ver se a gente arruma, tal. Falou, tem o dinheiro do Rojas, que é para pagar na próxima quinta-feira. Eu falei, então tudo bem, paga-se o treinador hoje. E também não tinha problema nenhum, mas é que eu queria o treinador no banco já no final de semana, tanto que deu certo, ganhamos super bem. E aí na quinta-feira a gente paga o Rojas. Então tá bom, presidente. Usou o dinheiro na minha cabeça. Teve jogo final de semana, 2,5 milhões. Já dava para tirar 1 milhão para cobrir o Rojas, certo? E durante a semana também, todo dia, porque a PixBet, ela paga todos os dias. É uma empresa maravilhosa. Paga todos os dias. Ela, vamos supor, a Vai de Bet. Chega no dia 20, ela já pagou o dia 5 do mês seguinte. Chega dia 20 agora de maio, já está pago o dia 5 de junho. Ela paga todo dia. Nunca teve isso no Corinthians. Nunca teve isso no Corinthians. Com esse dinheiro, fluxo de caixa, pagava. De repente, nós estávamos no Paraná, Maringá, vem a cobrança do Rojas, estoura lá e tal. Aí ele fala, não, pode ficar tranquilo, que eu já falei com o empresário, do jogador, pode pagar dia 5. Ah, tá bom. Então, estou tranquilo. Isso em Maringá, na Copa do Brasil. Então, estamos tranquilo, pode pagar dia 5. Quando a gente vem para São Paulo, acho que é uma quarta-feira, se eu não me engano, quinta-feira também, era umas 5 e pouco, às 6 horas, vem o advogado e o financeiro falam, o Rojas foi embora. Nem por ele eu fui avisado aqui. Fui avisado lá no clube, que eu estava despachando do clube. E aí vem a notícia que ele pegou as coisas aqui e foi embora. Falei, como assim? Não, porque não pagou ele. Mas como não pagou ele? Já não entrou dinheiro toda essa época, por que não pagou? Porque tinham falado que ia pagar tal dia e não pagaram. Aí eu ligo para o empresário, Alejandro, se não me engano, ligo para o Rojas. O empresário falou, Augusto, a gente está há mais de 10 dias falando com o Rubão, com tal pessoa. E ele não dá nem satisfação, não é nem pelo dinheiro, Augusto. Mesmo porque no outro dia eu paguei todo mundo. No outro dia eu paguei todos. Inclusive o Rojas está pago até o mês passado, só paramos de pagar por causa da FIFA. Até o mês passado estava imagem, salário, CLT pago. Aí eu vou para o empresário, estou contactando o Rubão há mais de 10 dias, não me dá satisfação. Aí eu vim para o CT. Falei, Rubão, tudo bem? Pô, você falou com o empresário do jogador? Falei, isso com Ninja, sempre com testemunha. Sempre, tem testemunha para tudo. Você falou com o empresário? Falei. Só fala em dinheiro, aí esculachou, não adianta nem falar o nome aqui. Só fala em dinheiro, não sei o quê, pegou as coisas e foi embora. Você falou com o empresário? Falei. Abri o celular e falei, você está mentindo? O é mentiroso? Mentiroso. Sim, está mentindo, como está mentindo esse negócio da Vai Bet, comissão, como está mentindo que eu nunca falei com ele, como está mentindo esse negócio do Rua. Foi aí que perdeu totalmente a confiança. Por que não falar a verdade? Ele pegou o celular dele lá no Mesa Redonda e falou, eu abro meu imposto de renda, meu sigilo bancário, meu sigilo... Não, eu não estou questionando nada disso. O meu também está aberto. Aliás, o meu não precisa nem abrir, porque ele é monitorado pela sequência. Todas essas contratações, você não questiona do jeito que foi feito por ele? Eu dei autonomia. Se der uma auditoria nessas contratações, elas vão passar? Está no papel, é o valor que... O Corinthians não tinha credibilidade, não tinha dinheiro para nada. Nós não conseguimos parcelar um jogador. Estava muito difícil a situação. Nós pegamos dia 2 sem R$1 no caixa e tendo que fazer o pagamento dia 5. Você surpreendeu o conselho a aprovar as contas do Duílio? Me surpreendeu. Mas é aquela história. Quando é contabilidade, quando é auditoria, quando tem o nome técnico deles lá, é o que está no papel. Se tem documentos, é o que está no papel. Agora vamos ver o que tem por trás desse documento. Então, é isso que eu estou falando. Por isso que eles, auditores, contadores, eles identificam, eles analisam por papéis. Hoje é dia 10 de maio, são 20 para as 11 da manhã, nós estamos ao vivo. Mas ontem, não era o dia, 9 de maio, não era o dia da transparência? Sim, nós sentamos quarta-feira, eu estava no Paraguai, para mim está tudo certo no dia 9. Porque na outra semana, quando eu falei que dia 9 ia sair tudo, foi eles que deram as datas. Eu não vou falar sem me falarem. E a Ernest Young é uma empresa muito séria. Só que eles acharam melhor adiar mais um tempo, porque eles estavam analisando em alguns contratos, algumas coisas que estão vendo aí, estão analisando, e aí pediu para adiar mais um pouco. E quem sou eu para falar, não, tem que ser uma... A Ernest Young faz uma auditoria ou uma consultoria? Automaticamente, uma consultoria, ela está pegando tudo. É uma consultoria de contrato, analisando contratos, analisando notas, analisando tudo. Então, automaticamente, ela está usando o sistema dela. A Ernest Young falou que o Corinthians está no estado insolvente? Está no estado complicado. Mas usou o termo insolvente, porque se fala que é insolvente... O Corinthians está quebrado. O Corinthians quebrou. Na palavra, o Corinthians quebrou? Na palavra deles, não. O Corinthians não vai quebrar nunca. Mas sério, você está falando? Sim, mas assim, uma coisa é a parte técnica. Veja. Outra coisa é uma gestão honesta, clara, com uma nação do tamanho do Corinthians, com uma das maiores torcidas do mundo, onde ela ajuda o Corinthians, onde ela faz... onde ela dá qualquer retorno para qualquer investidor. Está em mais de 2 bilhões de Sim, mas eu acho que a partir é isso que está atrapalhando muito mesmo. A gente tem falado
Tem muitas situações boas que a gente vem conversando. Só que toda essa imagem que passa na mídia atrapalha. Toda essa imagem, a gente estava perto de fechar alguns contratos. Reclamam da camisa, está 5 espaço vazio. Mas se você for analisar, a gente não vende mais a camisa barata. Se eu quisesse, ontem mesmo tinha um contrato de 4 milhões na camisa. Hoje está assim, só as bets estão pagando bem. As empresas em si. Mas a pergunta de colchão, você acha que é um bom negócio? Ótimo negócio. Ótimo negócio da seguinte forma, veja. Quando nós assumimos o Corinthians aqui, nós perguntamos aqui no CT qual a estrutura dos jogadores, para a gente poder cobrar eles. Você, primeiro, para cobrar, você tem que dar a estrutura, você tem que fazer a coisa funcionar. E quando nós chegamos aqui, nós perguntamos, a partir de hotel, aqui tudo maravilhoso, tudo ótimo, mas qual o problema? O que os jogadores precisam para a gente poder, qualquer coisa depois, cobrar? E aí vieram nos passar, poxa, a cama é menor, a gente dorme com o pé para fora, tem que emendar sofá, colchão há mais de 10 anos com furos, com essas coisas todas, colchão, né, não com uma qualidade tão boa como mereciam. Pô, mas nós não temos dinheiro para isso. Não temos dinheiro para colocar nessa estrutura. E aí o Sérgio, acho que estava negociando um agazinho na camisa, alguma coisa assim, mas aí eles acharam caro. E o Sérgio, quando a gente comentou o negócio da estrutura, eles falaram, pô, podemos fazer umas permutas. E eles aceitaram. Poxa, é uma coisa muito boa para a estrutura do clube. Por quê? É um camarote que não é o valor que falaram, e outra, é meio ano já. Meio ano ele se torna metade do camarote. Vamos supor, custava 220 mil camarotes lá na ponta. O que acontece? Já é agora, final de maio, já se passou metade do ano. Então já não é mais 220, é 110. O que acontece? Uma placa aqui dentro, que tem muitos espaços vazios, você viu aí. Qual o problema de dar uma placa? Aí um espaço de 7, 8 centímetros numa camisa de treino, que uma vez por semana, que a gente também abriu para a imprensa poder, né, divulgar isso, fazer a imprensa ter acesso, isso é muito bom, que a gente falava na campanha. Então, se você for analisar isso também, o preço de custo, não é nada. Eles passaram uma nota preço de custo também. É o preço deles de fabricação. Então, se você for analisar 107 mil com o que nós estamos colocando, empata. Só que nós não temos condições de comprar isso. Mas olha a qualidade que nós estamos dando para o jogador. E não é mais uma cama, ter uma cama viúva que eles falam, aumentaram tanto o lateral quanto o comprimento. E colchões novos, colchões confortáveis. O Augusto. E vai ter a base também que nós vamos precisar, que se Deus quiser, ainda esse mês, a gente já está tudo na mão para começar. Falar em base, tem saído notícias aí, eu vi também o meu timão postar, que você está contratando 300 milhões de jogador na base, que tem mais de 50, que não tem nem onde treinar, que está sendo usado até o CT da Portuguesa, eu vi no site do meu timão, muita gente criticando a volta do Sub-23, que você criou um Sub-18, que é uma categoria que não existe. Que absurdo, veja. O campo da Portuguesa já usa desde as gestões passadas. O Corinthians usa? Isso, 2 campos, para do feminino, que cresceu muito, agora a gente tem a base do feminino também. Então, o CT da Portuguesa aqui na Marginal? Encostado, já se usa 2 campos. Sempre usou, já nas gestões passadas, a gente só está dando sequência normal. E agora a gente aumentou as categorias, aumentou o feminino. O feminino hoje tem uma base maravilhosa, está aí a maior venda da história do futebol sul-americano, aí, 500 mil dólares, que nós resistimos também. Olha aí, a maior venda da história já é do Corinthians, 500 mil dólares para fora, para os Estados Unidos. Tudo isso a gente está resistindo, tudo isso é um trabalho que a gente está fazendo profissional. Então isso já existiu desde as outras gestões de treinar na Portuguesa. O Sub-23 não existe, isso nunca, fui contra, inclusive, na primeira reunião da CBF, 3 clubes só que foram a favor. Eu fui contra, até dei ideia, não sei como teria que ver, mas a parte trabalhista, como funciona, essas coisas, mas que o garoto, a partir dos 15 anos, já deveria ter um contrato profissional, porque ali ele já começa a reagir. E aí se um garoto desse, você já sabe se ele está se destacando, qualquer clube pode tirar porque tem contrato de formação. E aí o custo é muito barato, você tira por 100, por 200 mil. E aqui o caso do Hendrick, que foi para a Copa São Paulo sem contrato profissional. Isso até opinei. Então não existe esse negócio de Sub-23. Isso foi o diretor que falou que não iria nunca, mas hoje, se quisesse montar o Sub-23, está cheio de gente que quer ajudar. E nós não vamos fazer isso. Eu fui contra o Sub-23 aqui, mesmo porque, veja, do 15, que é o que eu te falei, você já sabe se o moleque já tem um destaque. É tanto que olha o trabalho que nós estamos fazendo. Eu estou indo em jogos da base. Por quê? Tem 4 garotos que nós estamos monitorando. 2 de 16, que está no Sub-20, um de 17, que subiu para o Sub-20, e um meia clássico também, que a gente já vai preparar para o futuro, para substituir um Bidon, substituir um Paulinho, substituir um Garro. Então, esse trabalho de excelência que nós estamos fazendo, já que nós temos hoje já um coordenador de preparação física, para o garoto já chegar pronto, já contratamos estamos contratando um fisiologista agora também para fazer o trabalho de fortalecimento, para que esse garoto também já venha preparado. Já estamos treinando do lado do profissional com o Sub-20, para que ele já possa ali ter, já vamos começar agora reuniões quinzenais com comissão profissional e todas as comissões de base, para que ele já venha com a mesma estrutura, a mesma filosofia de jogo do profissional, porque esse garoto já chega pronto. Isso também na época a gente fazia com o Tite, aprendi, estou trazendo isso para agora. Então toda uma estrutura que a gente está criando. Então isso é mentira. O fator Sub-18, ninguém criou Sub-18, gente. Existe, quando você sai do Sub-17, você faz 18 anos, você já não pode mais jogar no Sub-17. Aí você tem 18, 19 e 20 anos. São 3 categorias. O
O sub-20 ele tem que ter no mínimo 30 jogadores para treinar. Só que aí sobe os garotos, que aí é onde é o erro. Se você faz um contrato com o sub-15, você faz 3 anos, por exemplo. Ou sub-16, você faz 3 anos. Então, acaba sub-19. Você consegue saber se o garoto ali vingou ou não vingou, você libera. Agora, quando ele faz contrato profissional de 17, você tem que segurar ele até o sub-20. Aí ele está com 17, ele fez 18, ele não está pronto ainda para o sub-20. Então, ele treina a parte. Ao invés de treinar a parte, nós estamos arrumando amistosos para o sub-18, para preparar esse garoto, não só ficar treinando. Então, não existe contratação para o sub-18, não existe contratação para o sub-19. Isso é invenção, é maldade das pessoas que querem conturbar o nosso ambiente. Quando você fala que a invenção é maldade, eu quero te perguntar um negócio, porque você é muito objetivo. Sim. Você está sendo sabotado? Com certeza. Por quem? Por todos. Todos, porque eles não admitem aquele cara humilde, aquele cara simples que veio do rachão, fazendo um trabalho sério, honesto, onde eles sabem que nós estamos tirando o Corinthians dessa situação, eles sabem que nós passamos credibilidades não só para empresas nacionais como multinacionais, que estão prestes a fechar negócios conosco, e aí eles tentam manchar nossa imagem para que essas empresas fujam dessa situação. Fujam. Nós fizemos questão na época de lançar o maior patrocínio para mostrar que a nossa camisa está valorizada. Existe espaço vazio, mas existem várias propostas, mas preços menores. Então a gente quer valorizar. Se você for analisar, se eu não me engano, na gestão passada, que eles anunciaram 123, mas eu acho que o valor total da camisa era 78, hoje a gente tem um só de 120, veja. Um só de 120. Aí os caras falam, eu nunca, não sei se já vamos entrar na VideBet, vamos esperar mais um pouco, enfim. Hoje nós só, a VideBet, ela dá muito mais do que eles patrocinavam a camisa toda o ano passado. Então, base, não existe sub-23, deixar muito claro aqui, isso é conversa, isso foi uma fala do diretor no sentido que se viesse alguém, vários queriam ajudar para montar o sub-23, o Corinthians não aceita isso, e não aceito isso, eu fui contra o sub-23, como fui na gestão passada, e sou contra agora. E o dinheiro da comissão foi depositado na conta dele? Não, isso não existe. Isso não existe. Deixa eu explicar como foi a situação. Isso é um absurdo. Tudo isso aí é para isso que você acabou de me perguntar. Se estão sabotando... Não, acabou de me perguntar. Perguntando o que isso. Todo torcedor do Corinthians quer te perguntar. Acabei de te falar. Tudo isso é o que você acabou de me perguntar. Estão te sabotando? Eles não têm nada para pegar, não têm nada para fazer. Inclusive a oposição ela fica catando a estatura para questionar, para impeachment, é isso que está atrapalhando trazer. Quer te derrubar? Quer te derrubar? Lógico que quer. Há um movimento aqui para Os caras perderam tudo isso aqui, Beija. E a gente está consertando isso aqui. Está todo mundo aqui trabalhando numa boa, todo mundo está elogiando, olha a condição que nós estamos dando, pagando salários de 11 meses aí, direito de imagem, muitas coisas que estavam muito tempo atrasadas. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Pagamos 11, está tudo tranquilo, falta alguns direitos, a gente está conforme o fluxo. A gente não tem fluxo de caixa hoje. Chega 10 coisas, a gente escolhe 1, 2 para pagar. Não fui eu que criei essa situação. E outra, gente, 4 meses só. É 4 meses. Vocês querem que em 4 meses eu arrume uma situação de 17 para 20 anos que eles estão aí no poder. 17 como presidente, 3 anos de diretoria que eles estão aí, que eles arquitetaram tudo para poder ser presidente e nunca mais largaram a presidência do Corinthians. E eu em 4 meses, olha o que nós já fizemos. Nós estamos trabalhando quieto, nós estamos sangrando dia e noite. Não tenho mais final de semana, não tenho... Ontem eu vi minha filha, que há 12 dias que eu não vi ela, que foi lá e ainda me levou um docinho, porque senão eu não consigo vê-la. Viajo, cada um dia e meio, viajo madrugada inteira. Sabia, trabalhando por amor. Agora, não imaginava essa sabotagem de corintianos, que se dizem corintianos, e fica manchando a imagem do Corinthians aí, como foi feito essas questões que estão jogando aí fora. A comissão da VideBet está tudo em ordem. Tudo em ordem, deixa eu explicar. Olha só uma coisa curiosa, veja. Quando nós ganhamos a eleição, eu fui chamado pelo presidente também, pelo ex-presidente, dizendo que, para mim deixar o master para ele, que ele tinha uma proposta boa. Não sei se era 60 milhões, acho que era 60 milhões. E eu disse que eu tinha mais. Por quê? Porque eu já estava negociando com a aposta de ganho. Já tinha mais. Não conhecia a VideBet, nunca ouvi falar na minha vida. Já estava negociando com a aposta de ganho quando fui chamado pela TrixBet. Eu até falei no dia que pediram uma reunião comigo lá, foi estranho, né? Porque com o presidente dizendo que tinha uma proposta de 60 milhões, eu já tinha da própria empresa de 80 milhões. Da própria empresa eu já tinha de 80 milhões. Estranho, né? Como é que ele tinha de 60, sendo que eu tinha com a mesma empresa de 80 milhões? E outra, nós tínhamos 16 ou 17 milhões, se eu não me engano, no Master. Eu consegui 120. Isso veio até mim, não foi eu que fui buscar, porque eu nunca ouvi falar. Aí questiona, mas é amigo do amigo. Mas sempre quem traz algum patrocínio é amigo, porque esse amigo, ele tem conhecimento, mas você não tem o conhecimento da pessoa. E ela sempre fala assim, vou dar um exemplo, vamos supor, uma grande empresa aí, como o Corinthians é uma grande empresa, mas aí ele fala, poxa, você conhece alguém do Corinthians? Pô, conheço, sou amigo do presidente, sou amigo do diretor de marketing, sou amigo do conselheiro, como muitos conselheiros trouxe empresas. É um amigo que traz. E eu estava negociando com a aposta e ganha,
com a PixBet, e logo em seguida veio a Betano, trazida pelo Rubão. A Aposta e Ganha foi uma agência que trouxe. O Rubão chegou a trazer uma casa? Ele indicou, Ninguém sabia. ele indicou a Betano. Foi ele que indicou a Betano e eu conversei com a Betano. Tudo indica que aí não iria ter comissão, porque foi ele que indicou a Betano e eu negociando direto, de dentro do Corinthians com a Betano. E aí, onde esse pessoal me trouxe, essa agência me trouxe a VideBet, que eu vi esse Alex 2 vezes só. Uma que nós fomos fazer uma live na agência dele, porque nós precisávamos fazer uma live com influenciadores, nós não tínhamos estrutura, e aí foi onde o Sérgio Vilarão me levou lá, que ele tinha estrutura, e fizemos lá a live. Foi a primeira vez que eu vi. Hã? O Vilarão? O Wagner Vilarão e o Sérgio que me levou nessa agência. Eles que me levaram lá. Eu não conhecia, nunca tinha ido lá. Eles me levaram lá. E aí eu fiz a live de lá. Foi a primeira vez que eu vi esse Alex. Se eu vi esse Alex hoje 3 vezes, aliás, se você me colocar na frente, dizem que eu até passei por ele um dia aí, ele queria me cumprimentar, mas eu não conhecia, para você ter uma ideia. Foi eles que trouxeram para mim. E ele fez algumas coisas de mídia, essas coisas. E parece que alguém chegou até ele, pô, você tem acesso ao presidente? Tenho acesso ao diretor de marketing, acesso à comunicação, tem acesso a eles. E eles trouxeram para mim. E eu já tinha uma proposta da Aposta e Ganha, da VideBet, só que a da Aposta e Ganha e a Betano era maior que a da VideBet. Fui até assistir show do Safadão junto com eles, para a gente tentar conversar. Tivemos reuniões na casa de advogados deles, a gente estava negociando muito bem com a PixBet, com o maior valor que o próprio ex-presidente tinha. Maior valor. E aí comecei a negociar com essas duas empresas, onde veio a VideBet, trazida por esse pessoal. A hora que eu fui negociar com eles, e outra, que eu poderia negociar com 90, com 100, não, eu sangrei até o último por 130 milhões mesmo. Como eu estou fazendo com tudo, negociando, eu sei negociar, eu fui comerciante a minha vida inteira, tive empresa, eu vendia o meu produto, eu vendia nas maiores redes do país aí, viajava, então eu sei negociar. E aí onde eu negociei, chegamos no denominador, eles chegavam a 110, eu 130, 110, 130, acabou 120. E você sabe que você tem programa de televisão, você sabe que quem traz os merchants são as agências, e o normal é 20%. Quando eles falaram em 20%, eu falei negativo. O praxe é 20%. Praxe é 20%, eu falei negativo, não pago, eu pago 5% porque o valor é muito alto. Foi essa a negociação. Se precisar abrir tudo, você abre? Pô, vou te abrir agora, estou aqui com o meu extrato pronto, meu telefone ele é grampeado pela sequestro, qualquer ligação que eu tenha de frente eu ligo para o Dr. Fábio, ele anota, então está aqui, o meu sigilo já está aqui, eu sempre tive um telefone só, está aqui tudo falado, meu imposto de renda já está aberto, teve programas que eu levei meu imposto de renda, e está aqui, o meu extrato está aqui, eu vou te mostrar. E vou te mostrar também como a gente está negociando com uma empresa, que é um sócio que trouxe, e já mandou o contrato de 10%. Não pago, amigo, eu pago 5 a 7, dependendo do valor. Se passar de 50, eu pago 5. Mas e o lance que os caras falam dessa empresa, que recebeu comissão, que mudou, ela não estava ainda inscrita? Então, aí eu acho ótimo, sabe por quê, Benja? Desde o dia que nós negociamos, é o jurídico que entrou na negociação, não é mais eu. A minha parte só foi negociar o valor da camisa, Benja, e eu consegui 120 milhões. Ou seja, nós tínhamos um patrocínio de 17, eu consegui 6 vezes mais, Benja. Olha só quanto. Nós temos hoje 360 milhões com mais 10 de luva. 370 milhões em 3 anos. Paga diariamente. Nunca existiu uma empresa dessa no Corinthians. Isso é trabalho que a gente faz. Negociei isso, viajo para negociar, falar com a empresa. Esse é meu papel de presidente, representar a instituição. Por isso que eu confiei na diretoria de futebol, como eu confio em todas as minhas diretorias e está fazendo um trabalho que, na nossa concepção, está dando certo. Infelizmente, só não deu certo a diretoria de futebol e eu troquei, tá? E todo mundo questionava. Isso mostra que eu não tenho amigos aqui dentro. Aqui dentro, se for amigo, com expertise, com capacidade, melhor ainda. Agora, se não for, a gente troca. Se quiser minha amizade do portão para fora, vai continuar. Se não quiser, tá tudo certo. Agora, não ir para a imprensa, ficar manchando a imagem, querer se justificar os erros que ele fez. Ao contrário, já tinha fazendo erro, a gente já tinha pedido para sair, teve grupos de chegar para ele e pedir para sair, porque viram o que ele estava fazendo. Até dormia aqui no CT, ele dormia. Então, ele chegou a dormir um sábado, para você ter uma ideia. Então, tem muitas situações que ninguém suportava mais. E eu, como amigo, aí ele fala que eu nunca falei com ele. Eu chamei ele 2 vezes no escritório, fiz ele chorar. Rubão, vem aqui, bota uma mesa aqui do meu lado, trabalha politicamente aqui do meu lado, fica aqui comigo no quinto andar. Eu não tenho essa vaidade, mesmo. Mas deixa lá para o executivo. Primeiro, também, outra mentira, que ele falou que negociou com o Rodrigo Caetano, quem negociou fui eu. E depois eu levei ele para fechar e acabou não dando certo, porque ele era contra o diretor executivo. E eu dizia a ele, eu prometi um executivo de futebol, eu vou colocar um diretor de futebol. Quem negociou com o Rodrigo Caetano foi você? Eu que fiz a primeira conversa. Mentira, mais uma mentira dele. Quem conversou a primeira vez com o Rodrigo Caetano? Porque ele era contra. Ele era contra. Ele não queria ninguém? Ele não queria ninguém. Ele não queria ninguém. Como foi contra também Alexandre Matos. Ele era contra todos. Ao contrário. Eu negociei, depois deixei ele para acertar as bases com... Mas o seu erro foi ter dado toda essa autonomia. Errei e corrigi, gente. Errei e corrigi. Aquilo que eu falo, né? Maldito homem que confia no homem. Errei, confiei como irmão, um amigo, talvez eu não tinha, né? Tenho grandes amigos, tenho... Mas prossegue que a gota d'água
foi uma semana. É verdade que ele estava jantando com o André? A gota d'água foi exatamente isso. A gota d'água foram duas gotas d'água. Duas. Que eu tinha ligado para ele para poder. Nós chegamos da viagem, não sei se foi da Argentina ou Uruguai, não me lembro agora. Viajou o corredor, viajou do meu lado, lá no hotel saiu para caminhar, tudo perfeito, saúde maravilhosa. E de repente, 11 horas da manhã, me mandam que ele deu uma nota no GE. Estava com dengue, com isso, e teve problemas, isso, governo paralelo, acusando o Romeu Tuma. Romeu Tuma fez o trabalho, está fazendo um trabalho excelente de presidência de conselho. Romeu Tuma está fazendo, que para mim, hoje, vamos supor, claro que pode ter alguma situação que a comissão vai lá direto. Não, faz um requerimento, manda o presidente autoriza, isso é de praxe. E acompanha o diretor do departamento, vai lá com o diretor do departamento. E assim, começou de uma certa forma, a comissão indo já direto aos departamentos e falando com pessoas. Não, acho que tem que ter uma coisa democrática, um requerimento, manda para mim, eu mando para o diretor. Então, o Romeu Tuma, quando veio falar para mim, não tem problema nenhum. O que a gente está fazendo é super honesto. Talvez ele tenha falado do governo paralelo, porque montou uma comissão e a comissão ia investigar também o futebol, que eu acho ótimo, vai para os contratos. Se tem alguma coisa errada, se alguém fez alguma coisa errada, que pague. Isso a gente está agindo da mesma forma com todos os departamentos, deixei muito claro isso. Muito claro. Então, da minha parte, está tudo. Da minha parte, está tudo sem problema. Entendeu? E teve um cantar mesmo? Ele já desculpa, até me fugiu isso. Aí eu chego, vejo essa notícia no GE, me deixou chateado, aí eu ligo para ele que a gente precisaria conversar. Aí depois vem meu diretor de base dizendo que ele foi chamado por ele no escritório dele. Olha só, trairagem. Ele chamou meu diretor de base no escritório dele, mais o adjunto, e dizendo assim, ó, eu como presidente e ele ainda como diretor de futebol, dizendo para o diretor de base, você é o próximo presidente, vem comigo, eu vou te eleger que você é o próximo presidente. Falou para quem? O diretor de base, o Claudinei. Cooptando o Claudinei para ele. Olha só como está a situação. A sabotagem em relação à minha presidência. E o Claudinei falou, não leva mal, sou fiel ao Augusto, eu sou diretor dele, vai até o final e lá no final vai escolher se tem alguém que vai sair ou não vai sair. Ele tentou cooptar o Claudinei, avisando que o Claudinei ia ser o diretor de base dele. Engoli quieto isso, falei, vou catar, liguei para ele para conversar com ele. E logo em seguida sai isso, e dizendo que ele estava com dengue, na terça-feira, se não me engano, quarta. E quando chega a noite, me vem a notícia que ele está jantando com o Andrés e o Jorge Calil num restaurante em Moema. Aí eu nem esperei, peguei o telefone e falei, a partir de hoje você não faz mais... Porque mas ele confirmou que estava jantando? As pessoas que estavam lá confirmaram. Ele jantando com o André Santos, justamente para isso, para arquitetar tudo isso, para tentarem me derrubar. Ou seja, o cara que se dizia que era meu amigo, que eu fui muito aconselhado, igual ele falou lá, que ouviu barbaridades sobre a minha pessoa. Ele ouviu o que os caras plantaram, que eu era bancado por crime organizado, que eu tinha tráfico de menores. Ele ouviu isso mesmo, só que ele sabia que era mentira. Eu estou há 40 e poucos anos no clube, nunca tive uma ética, nunca tive um problema com nenhum sócio. Aí ele fala que ouviu barbaridades, que ele me elegeu, que isso é mentira. Ele não tem nem o voto dele dentro do clube, ele não tem nada, ele não tem grupo, ele não tem nada, ele está fazendo isso. Hoje me mandaram uma... Aliás, ele criou um grupo de influenciadores que me mandaram, printaram, tem um monte de conversas aqui printadas de grupo. Sobe isso logo do Rubão, tem 10 minutos para subir isso. Os influenciadores, que eles estão trabalhando para tentar jogar contra a gente. E hoje me mandaram uma, que ele chamando os influenciadores para um churrasco na casa dele, para assistir um jogo churrasco, para fazer a cabeça dos influenciadores. Por quê? A incompetência foi dele do cargo. Poxa, eu como gratidão, ele falou que ingratidão, eu dei o maior cargo para ele do Corinthians. Ele que não teve competência para se manter no cargo. Fiel, e aí? Que situação que chegou o nosso Corinthians? Você dá credibilidade para as palavras de Augusto Melo ou você confia naquilo que foi declarado pelo Rubão? Em quem acreditar? Teria que vir uma empresa, uma fiscalização, olhar todo o Corinthians de cima a baixo para trazer a realidade de quem está falando a verdade, quem está mentindo. Infelizmente, na minha humilde opinião, fica difícil de acreditar, um falando aqui, outro falando ali. O importante é que a gente quer ver o Corinthians saindo dessa situação, onde ele foi oprimido por quase 20 anos pelas gestões anteriores, só roubando, e deixou o Corinthians na situação que está. Não pode um time desse tamanho, com essa estrutura, com essa atenção que ganha da mídia, com patrocínio, com empresas interessadas, tá sofrendo tanto financeiramente com todas essas picuinhas e política dentro do clube. O clube tá quebrado, gente. O Corinthians está quebrado. E muitas vezes aí a gente vem falando, e tem 2 vídeos aqui no canal falando de SAF, que o Corinthians virar uma empresa, uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, seria a única opção para tentar mudar esse cenário. Qual a sua opinião sobre tudo isso e sobre as falas de Augusto e também sobre Rubão? Deixa aí nos comentários
e salve o Corinthians. Até o próximo vídeo, valeu!